Bem-vindo ao Dowercast, um produto da Dower Law Firm. Almejamos semear o conhecimento, somos atentos à atmosfera que nos envolve e é com esse foco que procuramos contribuir em áreas como o direito, a sustentabilidade, transição digital, a inclusão ou o talento. Comprometidos com o presente e com olhos postos nos desafios do futuro, identificamos oportunidades, criamos soluções juntos com a comunidade. Fique connosco. Olá, viva! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Dowercast, hoje abordando os desafios e as oportunidades que a inovação tecnológica representa para a cibersegurança e privacidade. Apresentando o nosso convidado, o professor Dr. Rolando Martins, a quem agradeço a sua presença, é professor auxiliar no Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, dedicando-se atualmente a sistemas distribuídos, seguros e a infraestruturas de suporte à privacidade. Foi membro do Intel Science and Technology Center, onde esteve envolvido nos centros de Cloud Computing e Embedded Computing e do Parallel Data Lab, na Carnegie Mellon University. Ao mesmo tempo, foi também investigador informático na WinZcam, uma empresa derivada da CMU, que fornecia aplicações móveis para a NBA, NHL, NFL e MLS, onde esteve envolvido em computação em nuvem, grandes volumes de dados, sistemas de gestão de conteúdos, segurança e transmissão de vídeo. Também foi investigador na unidade de transportes da EFASEC, onde se concentrou na concepção e implementação de middleware fiável, em tempo real, para sistemas ferroviários. Atualmente é membro do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e vice-presidente da IECS Portugal Chapter, vice-diretor do mestrado em Segurança de Informação da Faculdade de Ciências e vice-diretor do C3P, penso que seja assim, C3P, obrigado, Centro de Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto. É também o fundador da SafeElm, uma spin-off da Universidade do Porto e cada IED, transferência de tecnologia e consultoria para infraestruturas de computação seguras, nomeadamente Cloud e Edge Computing, IoT e Blockchain. Atualmente está a desenvolver uma solução virtualizada de código aberto para alimentar a próxima geração de aplicações de IA e outras. Apresentando a mim de uma forma muito mais resumida, o meu nome é André Alfaro Rodrigues, desempenho atualmente funções de Off-Counsel nas áreas de privacidade e compliance na Dower, sou também e-Discovery Specialist na Airbus e estou a preparar a minha dissertação de doutoramento na Nova School of Law, onde sou também investigador. Paralelamente, sou fundador e presidente de uma revista jurídica, Ex Libris. Primeira pergunta. Em primeiro lugar, gostava que nos fizesse uma breve introdução do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade e ao trabalho que tem vindo a desenvolver. Ok, desde já eu agradeço o convite. O C3P é, digamos, um centro que foi originário, digamos, da concepção de que nós sozinhos não vamos, não conseguimos ter a massa crítica, dado que os problemas cada vez são mais holísticos, quer dizer, os problemas são mais complexos e precisam de uma abordagem mais holística, e houve essa necessidade de tentar concentrar esforços de diferentes áreas, incluindo direito, ou essencialmente até direito. Por isso temos colegas de direito que fazem parte do C3P, e a ideia é muito de fazer aquela ponte, primeiro, da awareness, depois também fazer um complemento ao que, por exemplo, o mercado não conseguir, nós também temos, através de mentoria ou até mesmo consultoria, conseguimos dar um apoio ao que for preciso. Portanto, para dar, se calhar, um bocadinho de contexto, nós hoje em dia, por exemplo, cada vez nós vamos, se calhar, mais à frente, se calhar, falar um bocadinho disso, estamos a falar de sistemas muito complexos. E quando nós metemos, por exemplo, coisas como agora estão muito em voga, tipo inteligência artificial, precisamos de coisas como direito e ética. Ou seja, sem um centro como o C3P é impossível praticamente fazer este tipo de investigação. Perfeito. Muito obrigado pela explicação. Você fica já a conhecer também um pouco. Reparei que recentemente o Centro de Investigação está a desenvolver ações através do Polo de Inovação Digital C-Hub. Consegue-me falar aqui um pouco sobre este projeto? Sim, claro que sim. E desde já agora aproveito, digamos, a oportunidade até para fazer um bocadinho de divulgação do C-Hub. O C-Hub é um dos polos de inovação digital e é liderado pelo CNCS, ou seja, o Centro Nacional de Cibersegurança, e o grande enfoque que ele tem é literalmente fazer a ponte entre o conhecimento que existe, principalmente mais na academia, ou seja, nós através do C3P e o Inova, mais ligado ao técnico, e a ideia é tentar identificar no mercado, digamos, o que está em falta, mas aqui o racional é um bocadinho ao contrário, há quase, e os modelos ainda estão a ser definidos nesta altura, quase um voucher de cibersegurança, onde as empresas podem, através de necessidades muito específicas que tenham, pedir ajuda ao consórcio, o consórcio identifica qual é que é o parceiro que está mais equipado para responder àquela necessidade e há depois uma ligação direta e a partir desse voucher, a empresa, se quiser só usar o valor do voucher, é ajustado o que é preciso ser feito. Se quiserem mais à frente,
podem complementar o dinheiro do voucher e a ligação é feita. Ao mesmo tempo, o C-Hub também tem uma função que agora está mais encabeçada até por CMCS, que é de awareness, ou seja, boas práticas, por exemplo, aquela que está agora mais conhecida, que é ler antes de clicar, é uma dessas, que é um bocadinho à sociedade, mas também às empresas, e, ou seja, é um conjunto de iniciativas para tentar, digamos, aumentar um bocadinho o awareness, que é uma coisa que ainda está bastante em falta, infelizmente, em Portugal. E podia falar-nos um pouco sobre o ler antes de clicar? O ler antes de clicar é aquelas campanhas que pronto, são típicas para quem é da área, mas são sempre bastante em falta para quem não é, que é uma das grandes problemáticas, e as pessoas associam muito àquelas séries de televisão, Mr. Robot e coisas assim do género. Temos aqueles grandes hackers que fazem, são hiper especialistas. Nós temos também isso, atenção, não é? Mas também temos o lado defensivo, também não se preocupem muito. Agora, há muito aquela posição quase romantizada que são eles vão entrar, e às vezes, a maior parte das vezes, se calhar até melhor dito, são bastante pessoas até bastante mais low-tech que fazem esses ataques. E o que é que eles fazem? Eles fazem o que nós literalmente mencionámos, que é engenharia social. Ou seja, eles através de ou infiltrar-se redes de confiança, ou através de fazer passar para alguma coisa mais institucional, bancos, companhias de energia e por aí afora, eles tentam levar as pessoas a clicar ou fazer ações que não deveriam fazer, ou passar a informação que não deviam. O ataque não é só por e-mail, o ataque às vezes também é por voz, e hoje em dia até aproveito para fazer também mais um alerta. Atenção que nós estamos a caminhar para um cenário onde, através do uso de inteligência artificial, a própria voz já pode ser clonada. Já há frameworks, inclusive open source, que se pode usar. Tem algumas limitações, mas estamos a caminhar para lá. Ou seja, mesmo a voz que nós conhecemos ou a pessoa do outro lado, é preciso ter cuidado. E quanto mais da usurpação de identidade, e digamos que isso é a vertente da voz, mas, por exemplo, a nível do e-mail, que é a grande necessidade, é nós conseguimos analisar, e é isso que essas campanhas realmente visam, é capacitar as pessoas naquele processo analítico, não é tentar perceber, ler se as coisas, tipo, o remetente faz sentido, se o conteúdo faz sentido, quer dizer, qualquer instituição não ia estar a pedir as credenciais de modo aberto no e-mail ao cliente, ou seja, dar essas pequenas dicas para as pessoas conseguirem ter um bocadinho mais de consciencialização, digamos assim. E sem dúvida que isso hoje em dia cada vez mais é necessário, ver esse tipo de medidas de segurança e que as pessoas também tenham consciência de como é que podem identificar esse tipo de e-mails fraudulentos e de conteúdos enganadores, digamos assim. E até aproveitar que é, hoje em dia, quer dizer, nós estamos a caminhar para um cenário que é, digamos, que a complexidade tecnológica é cada vez maior, e isto não vai simplificar, só vai mais complicar. E mesmo aquele, por exemplo, posso dar um exemplo, nós temos agora coisas, por exemplo, um dos cenários também muito usuais que nós tentamos dar um bocadinho awareness é a privacidade, não é? Porque as pessoas têm uma tendência a clicar em tudo, nos cookies, os famigerados cookies, que são aqueles repositórios de informação que dá para fazer depois de tracking onde a pessoa anda. Mas, de facto, quer dizer, nós temos também tecnologia que já permite, através da inteligência artificial, tentar dar sugestões ao utilizador para o que é que deve ou não clicar, ou até de forma automática, estabelecendo o perfil do utilizador, fazer isso por ele. Mas nada substitui a nada, faz o papel que nós fazemos a nós, que é que sabemos o que é que nós queremos, não é? Ou seja, essas são ferramentas de auxílio, mas não são as ferramentas que vão fazer tudo por nós, ok? Era só mais esse awareness, que as pessoas não ficarem também demasiado fixadas no que os outros podem fazer por elas, mas elas têm que tomar um bocado as rédeas, digamos, também do seu destino, não é? Sem dúvida que sim. Eu aproveito e agora passo para a próxima questão, que já é um bocadinho diferente desta, que tendo em conta a aprovação do Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia, pensa que a utilização de sistemas tecnológicos de reconhecimento facial poderá aumentar. Na sua opinião, qual será o impacto para a nossa segurança e para a privacidade? Quer dizer, isso é aquela questão, eu acho que na União Europeia não, mas eu fiquei bastante agradado, eu até tive um bocado a oportunidade de estar a estudar o documento há pouco tempo, um bocadinho mais a fundo. E qual é que é o grande enfoque do documento? É mesmo as questões de identificação. Ou seja, é melhor se calhar voltar um bocadinho atrás, porque isto, para quem é da área é normal, mas para quem não é, não sabe, e é normal que seja assim. Nós temos, quando estamos a lidar com sistemas de informação e sistemas de segurança informática, nós temos a identidade, somos nós. Pronto, eu não vou entrar nos detalhes, que agora cada vez há mais o forcing para as pessoas terem não uma identidade, mas múltiplas, e usarmos diferentes identidades consoante quem estamos a interagir, já para quebrar um bocado o tracking que é feito.
Mas aqui é muito o enfoque de tentar, agora peço desculpa, aqui o grande enfoque foi tentar quebrar com o estado social de vigilância, ou seja, nós temos identidade e há dois conceitos de base que estão associados a isso, que é a parte de identificação e a parte de autenticação. O que nós conhecemos normalmente de dados ou de métodos biométricos de autorização é, nós usamos algo que nos pertence, não é? Os olhos, a cara, ou o que seja, para nos identificar num sistema, ou seja, nós provamos que nós somos nós. Quando nós estamos a falar de identificação, é aquele conceito de um para muitos, ou seja, nós estamos a tentar identificar uma pessoa entre muitas. Okay? E é que os problemas começam, porque aí nós podemos literalmente acabar num estado social tipo a China. Okay? E isso foi o grande enfoque, digamos, do AI Act, foi literalmente isso. Ou seja, eles colocam aquilo como um elevado risco. Se nós formos a ler com detalhe, eles inclusive mostram que põem lá grandes restrições ao uso, mesmo a nível do uso pela lei ou por agências governamentais, especialmente de polícias e por aí fora de investigação, requer que haja condições que sejam estabelecidas a priori antes de fazer aquilo, ou seja, o risco tem que ser um risco ponderado, não é? E eles até definem interesses classes, especialmente para crianças e para pessoas até de quase criminosos de guerra, quase, e há outra que eu não me estou a recordar, mas há assim, três perfis muito estabelecidos ou muito bem, com barreiras bem definidas, já para evitar o uso abusivo, não é? Porque, infelizmente, o que acontece, por exemplo, eu acho que é um bocado sabido o que aconteceu, por exemplo, na Câmara de Lisboa com o CCTV de lá. Felizmente a Câmara de Porto, eu estive envolvido nesse esforço, tiveram bastante mais cuidado a fazer isso, porque o que aconteceu foi, por exemplo, eu posso-vos dar, não foi, digamos, o que aconteceu não é um uso mal intencionado da tecnologia, o problema é que às vezes os detalhes escondem grandes problemas, não é? E, por exemplo, o que aconteceu na Câmara de Lisboa, e não quero estar a focar na Câmara de Lisboa por ser a Câmara de Lisboa, mas é um caso público, foi que eles puseram CCTV, mas estavam a apontar para o passeio. E com isso conseguia-se ver as pessoas, a cara das pessoas, noutros casos apontavam, conseguia-se ver apartamentos e via-se os apartamentos. Ou seja, o que foi pedido para a CNPD foi literalmente barreiras físicas nas câmaras para impedir essa captação de imagens. Ou seja, mesmo nestas circunstâncias que nós temos, e no caso, nestes casos, no Porto já como aprendeu também com as legislações de Lisboa, houve um cuidado extra, nós conseguimos perceber que as câmaras estão a apontar em certas direções, só vai captação, que às vezes acontece, e é difícil fugir a isso, de caras é preciso ter máscaras digitais para evitar. Ou seja, há um conjunto bastante restrito, não é? E o que nós estamos a falar é do AI Act, está em consonância com tudo que é feito, ou seja, também do GDPR e de outros regulamentos, ou seja, isso é uma coisa que é de base no GDPR, ou seja, tudo que seja dados pessoais e os dados biométricos inserem-se na categoria especiais de dados sensíveis e ainda mais tem proteção, digamos, por AI Act, ou seja, a minha resposta deu uma grande volta, mas era só simplesmente para dizer que há um grande enfoque em proteger esses dados e o uso está muito restrito. Sem dúvida. E a CNPD vai ter muito trabalho pela frente nos próximos tempos, sem dúvida alguma. E já agora aproveito também para dizer que assim, e também estou bastante curioso para ver quem é que vai assumir o papel, digamos, de regulador de AI em Portugal. E dando a minha humilde opinião é que, sendo AI muito preso nos dados, ou seja, nós não temos AI se não temos dados, vai-me fazer um bocadinho de confusão se não for a CNPD a assumir um bocado esse papel. Porque vamos ter dois reguladores distintos e depois ainda vai lançar um bocadinho mais de confusão e entropia depois nos processos quando for preciso fazer algum levantamento com relação a AI, depois vai ser preciso interagir com a CNPD para a questão dos dados. Vai ser ultra complexo e, quer dizer, num quadro que nós já temos bastante regulação e nós queremos de alguma maneira simplificar os processos regulatórios para simplificar nomeadamente a inovação, é outra coisa que nós não falamos, mas por exemplo, o AI Act, uma das coisas que as pessoas queixam muito é que vai interromper, de alguma maneira vai ser disruptivo para a inovação na Europa, versus, existe nos Estados Unidos, não é? Que é um bocado falacioso, digamos de passagem, que aquilo vem colocar são barreiras, ou seja, quase boas práticas ao que deve ser feito. Eu já sei que os Estados Unidos, nós já sabemos que é muito mais orientado à inovação, eles relegam um bocadinho mais as questões de privacidade, mas eu até acho que isso está a mudar lá. Okay? E nós, a Califórnia, já é um bocadinho diferente. Nos outros estados, por exemplo, nós temos até uma relação com Maryland, também já notamos diferença. Mesmo, por exemplo, a nível de saúde, eles já querem ter muito mais o modelo que nós temos cá e não existe no resto dos Estados Unidos, ou seja,
as coisas existem por uma razão e as pessoas também têm que ser um bocadinho daquela concepção que tudo que seja regulatório é mau, não é? É para, digamos, fortalecer toda a gente, e eu acho que se não fosse esse o caso, nós não tínhamos muito aquele efeito que é o efeito de Bruxelas, que é muitas das coisas que acontece cá, depois espalham-se, não se espalham só para os Estados Unidos, mas para o Japão e para a Austrália e por aí fora. Ou seja, alguma coisa devemos estar a fazer a impressão as pessoas não copiaram. Mas sem dúvida alguma. Bem, agora aqui ligeiramente o foco. Gostava muito de saber a sua opinião relativamente ao WorldCoin. Este fenómeno todo que tem se instalado e que todos nós temos assim sérias dúvidas. Certo. Eu já publicamente já falei um pouco sobre isso. É assim, a WorldCoin para mim é, digamos, bem resolver um problema que não é um problema. E no processo tem uma atitude um bocado agressiva e usa um dado biométrico, que provavelmente é o dado biométrico mais valioso que nós temos, que é a íris. Ou seja, a íris é o que permite, dada a tecnologia atual, que permite mais accuracy, ou seja, mais fiabilidade na identificação da pessoa. E nós, através da WorldCoin, imaginemos um cenário um bocadinho apocalíptico, não? Onde há uma leakage de informação e há a divulgação dos dados da íris dos vários utilizadores. O que é que isso vai acontecer? As pessoas nunca mais vão poder, de maneira segura, usar os dados da íris para se autenticar em qualquer sistema que possam usar. Porquê? Porque alguém pode ter acesso aos dados da íris que foi vazado e podem replicar depois os pontos e autenticar-se por elas. Ou seja, para além disso, que é um ponto já chave, porque eles agora supostamente vão abrir o open source daquilo, do código principalmente das câmaras, mas anteriormente já tinha havido colegas até americanos que já tinham identificado alguns problemas na própria captura. Ou seja, nós estamos a focar muito no armazenamento a posteriori, mas no processo de recolha, se houver algum problema, imagina, há lá alguma coisa que clone os dados. O processo depois final não importa muito se no processo de recolha já há problemas, ou seja, se já for identificado, não sei ou não se foram resolvidos, para ser sincero. Quer dizer, e depois há um bocadinho a parte mais, para mim, também um bocadinho de ética, que é aquilo apresenta-se como uma fundação sem fins lucrativos, não é? Tudo bem, mas se formos a ver os fundadores e as pessoas que trabalham para lá têm equity na forma de CryptoCoins, não é? Ou seja, apesar de não ser uma equity normal da empresa, eles têm valor, têm a moeda, ou seja, têm todo o interesse que o sistema avance, vão ter depois retorno financeiro. Ou seja, dizer que aquilo é não comercial ou sem fins comerciais é um bocadinho enganador, para começar, mas é a minha opinião, podem discordar ou não. E depois o problema que eles tentam resolver, que é usar a identificação da íris para, ou seja, a gestão de identidade global, vem resolver um problema que não é um problema. Muito pelo contrário, eles estão a criar um problema. Porque o que nós estamos a caminhar, principalmente aqui na Europa, é criar o conceito de soberania digital. Ou seja, o que nós queremos é o self-sovereignty, que é as pessoas, cada um de nós devemos ser os próprios das nossas informações e das nossas identidades. E o que é aquele conceito que eu estava a falar há um bocado, nós temos várias identidades, o que nós chamamos de alias. Ou seja, quando eu estou a interoperar com uma empresa, eu uso um alias e falo com ela e mostro os dados, os atributos que eu preciso de mostrar a ela. Quando estou a falar com ela, por exemplo, com o Estado português, posso ter usado o cartão de cidadão, não há problema nenhum, mas não uso a mesma por tudo. Ou seja, com isso quebra-se aquele elo de fazer o tracking à pessoa usando sempre a mesma identidade. Ou seja, se nós temos o contrário, um sistema que nos fornece uma identidade única, é fácil de perceber o que é que vai acontecer, não é? Ou seja, vai haver um tracking absoluto do que é que as pessoas estão a fazer, não é? Ou seja, claro, é muito benéfico para quem faz a moeda e até para quem quer vender produtos, porque consegue fazer a publicidade dirigida, para os utilizadores eu tenho sérias dúvidas que seja muito benéfico, não é? E pode ser até assustador o que é que podem fazer com os nossos dados. Sem dúvida alguma. Claro. Sem dúvida. Bem, vou-lhe fazer aqui uma última questão. Tendo em conta, por exemplo, que o Tesla, o Y, foi o carro mais vendido na Europa no ano passado, pergunto-lhe qual é que é a sua opinião sobre a condução autónoma. Quais são as oportunidades e os desafios em causa? Ok, eu claramente tenho aqui uma opinião enviesada, não é? Porque eu fui o investigador responsável do TEIA, que é um projeto de copromoção para Bosch, literalmente para a condução autónoma. Acabámos de submeter uma segunda proposta que visa de ser uma evolução ao que tem e resolver alguns problemas que estão pendentes, por isso já dá para perceber qual é a minha opinião em relação à condução autónoma. Eu acho que a condução autónoma literalmente é uma das tecnologias de futuro, só que não é de futuro o futuro imediato, ou seja, nós ainda temos alguns problemas a resolver. Aquilo que eu estava a dizer das várias sinergias entre multidisciplinares, onde ter uma aproximação um bocadinho mais holística, a condução autónoma é um desses casos, ok? Tanto que eu posso dizer, por exemplo, nós no primeiro projeto focámos muito na parte de percepção, ou seja, a nossa interpretação ou a interpretação do carro através de sensores do mundo exterior.
Agora estamos muito mais focados do que nós já demos um bocadinho esse passo em frente, é em tentar perceber como é que nós conseguimos, primeiro, dar explicabilidade das ações tomadas. Isso, claramente, até o IEA que já fala sobre isso, ou seja, tem que haver uma explicação de porque é que houve uma decisão. Não pode haver enviesamento sobre as decisões tomadas. Se há algum problema, vamos ter que explicar o que é que aconteceu. Se a culpa foi do utilizador que forçou alguma coisa, se foi do fabricante, se foi quem definiu o software, quer dizer, há um mar de opções que depois temos que perceber. A partir daí, o que é que está em falta que eu acho que é crítico, que é uma das coisas que geralmente eu também contra mim mesmo falo, que é, quando nós somos técnicos, geralmente às vezes perdemos um bocado a percepção e ficamos um bocado deslumbrados com a parte técnica, não é? Mas aqui entra muito a parte já legal e depois também entra a parte ética. Ou seja, eu tenho duas colegas, a Raquel Guimarães da Escola de Direito e também tenho a Ana Sofia Carvalho, que é do ICBAS, que é muito ligada à ética, que elas vêm fazer uma mais-valia no projeto que vamos tentar perceber como é que nós conseguimos bem definir quais são os princípios mais éticos em relação a este tipo de tecnologias, porque eu e os meus colegas somos mais técnicos, nós só vamos dar a plataforma, não é? Nós vamos responder que ações é que vamos tomar em certas circunstâncias, não é? E aquele exemplo típico da filosofia dos anos 60 do comboio, quando nós temos dois caminhos e há um grupo de pessoas que está num e outro está no outro e nós temos que decidir quem é que morre, é aqueles exemplos típicos. Isto vai acontecer aqui, não é? Porque por muita segurança que nós coloquemos no sistema, mesmo física, nem é preciso ser de cibersegurança, vai haver casos de catástrofe natural ou que seja, que vai limitar a ação do veículo e os desastres ainda vão acontecer. Estou convicto que o número vai cair a pique mesmo, no nível de acidentes, mas eles vão existir. Quando existir, opções vão ter que ser tomadas, não é? Por isso, uma resposta longa para dizer que o futuro é bastante promissor para a tecnologia, mas obviamente, ao contrário que o nosso amigo Elon Musk diz, a tecnologia ainda não está lá, tanto que ele teve que retroceder no próprio software de condução autónoma que ele tinha, mas estamos a caminhar para lá. Perfeito. Bem, professor, eu só lhe quero agradecer a sua presença, as suas respostas foram excelentes, o seu partilho de conhecimento foi bastante elevada durante estes minutos e eu quero lhe agradecer uma vez mais por ter partilhado cá presente aqui no nosso Towercast. A quem nos ouve, esperemos ter contribuído para o esclarecimento destas matérias e consciencialização do longo caminho a percorrer em funções desta galopante evolução. Fique connosco para as próximas edições. Muito obrigado uma vez mais.